inicialmente, feliz ano novo para você, Lara Alves. Ainda é tempo da gente fazer isso, né? Primeira vez que nos falamos neste novo ano. E para falarmos sobre eleição no Senado. Tem data e já sabemos quem efetivamente se colocou para disputa? Boa noite para você. Boa noite para você, Ibrahim, para todos que nos acompanham e, é claro, um feliz ano novo para a nossa redação e também para os nossos ouvintes. Pois é, a menos de um mês da eleição, a gente tem um cenário bem delineado no Senado Federal. A eleição foi marcada para acontecer no dia 1º de fevereiro, que vai cair num sábado. Isso já aconteceu em outras eleições, então a expectativa é que, de fato, a votação seja neste sábado, 1º de fevereiro. O cenário está delineado porque nós temos um candidato favoritíssimo. O senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, é o nome que foi indicado pelo atual presidente Rodrigo Pacheco e é apoiado por 8 das 12 bancadas que compõem o Senado Federal, inclusive algumas das maiores, como, por exemplo, as bancadas do PL e do PSD, que têm 15 e 14 senadores. Isso representa mais ou menos 69 votos para o senador Davi Alcolumbre. É importante dizer que a votação é secreta e os senadores vão poder decidir na hora, mas a orientação das bancadas já dá uma diretriz de como vai ser essa eleição de fato. É importante dizer também que a gente tem outros 2 candidatos correndo ali por fora, mas que não devem ter uma votação tão expressiva e não devem chegar a rivalizar de fato com Alcolumbre. O primeiro deles é o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará. Só tem ele, na verdade, na bancada do Novo, aqui no Senado Federal, e ele está tentando articular alguns votos individuais, né? Aproveitando essa brecha do voto secreto para tentar atrair aliados mais próximos. Para isso, ele tem uma estratégia muito bem direcionada de articular e levantar bandeiras da direita para tentar atrair esses votos, como, por exemplo, a anistia para os presos do 8 de janeiro e também algumas ações contra o Supremo Tribunal Federal e o que ele chama de intervenções do Judiciário no Legislativo. Outro candidato que também aparece é o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Mas aí vale lembrar que ele não é apoiado nem mesmo pelo próprio partido e pode ser que ele não leve essa candidatura de fato até o dia da votação. Um ponto bastante importante é que o PSD tem a maior bancada do Senado Federal, com 15 senadores, e confirmou o apoio direto a Alcolumbre. Foi um dos primeiros partidos a manifestar esse apoio. Isso garantiu um bom poder de articulação ao partido na definição dos cargos mais importantes do Senado, agora neste ano de 2025. Então, a expectativa é que o PSD ocupe a principal comissão da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que até então é ocupada por Davi Alcolumbre. Existia uma expectativa, uma conversa nos bastidores, que essa comissão fosse presidida pelo atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas a tendência é que isso não aconteça e que ela seja presidida por Omar Aziz. Outro ponto bastante importante da gente tratar é que Alcolumbre vai ter algumas tarefas bastante desafiadoras logo nesse início de mandato. A primeira delas é a votação do orçamento. Esse orçamento deveria ter sido votado até o dia 31 de dezembro do ano passado, 2024, mas não foi votado. O relator-geral, o senador Ângelo Coronel, do PSD, explicou que não tinha condições de colocar para votação a peça orçamentária em função das mudanças que foram apresentadas pelo pacote de corte de gastos. Por exemplo, a mudança na política de valorização do salário mínimo, que interfere diretamente nas questões orçamentárias. Então, hoje a gente vive no país uma situação de execução provisória do orçamento. O governo está autorizado apenas a cumprir as despesas que são consideradas essenciais e obrigatórias. Então, logo de cara, o Senado e a Câmara dos Deputados devem votar o orçamento. Logo em seguida, tem uma outra tarefa bastante difícil para Alcolumbre, que é chegar a por fim, na verdade, ao impasse das emendas com o Supremo Tribunal Federal. Nos últimos dias foram muitas as decisões do ministro Flávio Dino em relação às emendas. Então, isso deve ter uma continuidade já na gestão de Alcolumbre no Senado. Agora é ver os próximos capítulos. Pois é, Lara, e eu tô bastante curioso para 2 nomes que foram mencionados aqui na sua reportagem. Um deles, aliás, e outro que me veio à mente, temos 3 senadores eleitos por Minas Gerais. Bom, eu não tenho nenhuma dúvida de que Rodrigo Pacheco dará seu voto a Davi Alcolumbre do União Brasil, dado que é
sabido e conhecido por todos a relação umbilical que eles têm no funcionamento do Senado. Davi Alcolumbre, enquanto presidente da principal comissão da casa e um aliado de primeira hora, inclusive muito abertamente em busca de votos quando o Rodrigo Pacheco conquistou a sua reeleição para o Senado. Mas eu estou bem curioso para saber o que Cleitinho Azevedo, do Republicanos, e Carlos Viana, do Podemos, farão nos seus votos. Porque algumas das pautas que são colocadas por alguns deles encontram ressonância, por exemplo, no caso do senador Girão, né? Carlos Viana, por exemplo, se diz sempre um crítico ao Supremo Tribunal Federal, favorável a propostas, por exemplo, de mudança na maneira como os poderes do Supremo são organizados, em decisões monocráticas, por exemplo, algo que já foi modificado. Ele já tem uma posição que me parece se alinhar com o Eduardo Girão. Cleitinho Azevedo também tem uma relação de proximidade, como você conta na reportagem lá no portal. Eles não deram nenhum outro indicativo até esse momento do que podem fazer, né, Lara? Mas me parece que o caminho deles pode, em algum momento, ser de não votar majoritariamente em Davi Alcolumbre, não? Olha, Ibrahim, acho que primeiro a gente pode começar pelo Cleitinho. Existe uma relação, inclusive, de amizade entre o Cleitinho e o Girão no Senado Federal. Os dois são bastante próximos. Nas votações no plenário, eles sempre estão juntos, eles andam juntos ali no Senado, conversam bastante. O Girão é visto como um conselheiro, um amigo muito próximo e talvez o melhor amigo que o Cleitinho tem ali no Senado. Então, me parece um pouco claro que Cleitinho vai votar com o Girão. Mas acho que a gente tem um ponto importante, que é o Carlos Viana. Ele hoje é líder do Podemos e existia uma articulação nos bastidores do partido para fechar a questão em defesa da candidatura de Alcolumbre. Ainda que o Girão tenha esse trânsito um pouco mais definido em relação a questões polêmicas, como, por exemplo, a atuação do Supremo Tribunal Federal, Alcolumbre é um senador muito bem quisto na casa, ele dialoga muito bem com todas as bancadas e existia essa tendência de que o Podemos, que hoje tem 6 senadores, fechasse questão para apoiá-lo. Mas apareceram algumas divergências ali dentro do partido, por exemplo, a senadora Soraya Tronic, que tinha um desejo muito grande de também concorrer à presidência do Senado. Então, o partido decidiu liberar bancada. Essa foi uma apuração que a gente fez hoje ao longo do dia e descobrimos, então, que o Podemos vai liberar a bancada. Mas, se eu fosse apostar, eu apostaria que Cleitinho vai com Girão e Viana vai com Alcolumbre. Muito bem. Então, assim, a gente vai conferir e acho que Carlos Viana, apesar das rusgas com o Podemos localmente, né, em Minas Gerais, onde a relação é quase inexiste, ela é protocolar. No caso da direção nacional é diferente, ele tem uma relação melhor com a presidente do Podemos, então a situação pode ser diferente mesmo, como está apontado por você, Lara. Muito obrigado por tê-la aqui conosco mais uma vez aqui no Tempo News, segunda edição. Lara, até mais. Obrigada, Ibrahim. Boa noite para você.